Oi gente, esse é o vídeo de favoritos de junho e nesse vídeo eu vou falar sobre HQ, música, filmes e o One Second Every Day de junho, né? Então, vou começar falando sobre a HQ que eu li esse mês porque eu não li nenhum livro. Yeshua, assim em cima, assim embaixo. Desculpa se eu estiver falando errado. Essa HQ é do Laudo Ferreira e do Omar Vinoli. E eu me surpreendi quando eu comecei a ler porque é a história de Jesus. Eu não tenho religião e eu li uma HQ sobre Jesus. E foi muito interessante. A verdade é que o começo da história eu fiquei muito perdida porque os nomes todos dos personagens estão em hebraico. E aí eu não consegui identificar ninguém até eu entender o que estava acontecendo. Eu achei os traços bem marcantes. Eles meio que são agressivos. Eu não sei explicar, eu já falei da outra vez que eu não sei direito como fazer uma resenha de HQ. Mostra a história da Miriam, que na verdade seria Maria. Mostra a relação dela com José, que era tipo nenhuma, aparentemente, pelo menos. Vou falar tudo pela HQ, gente. Assim, se vocês quiserem me corrigir pela religião de vocês, fiquem à vontade, sendo educados e tal. Mas assim, eu vou contar, né, o que eu entendi pela história da HQ. E aí ela tinha uma relação de José meio que nenhuma relação. Ela era bem mais nova, ele era viúvo. E aí chega alguém pra ela, um homem pra ela, e diz que ela estava grávida, né? E ela fica tipo, como assim? Porque eu nunca tive contato com nenhum homem. É muito louco, porque mostra a reação do José quando ele tá sabendo da gravidez. E ele fica furioso e tal. Esse tipo de coisa eu nunca tinha parado pra pensar, e é esse tipo de coisa que a HQ traz. Esse daqui é o primeiro volume, é uma trilogia, e o terceiro volume foi lançado recentemente. E aí eu li uma entrevista do autor falando sobre como foi a recepção da obra, né, pelos religiosos. E ele falando que muita gente entendeu a proposta dele, que era revelar um lado mais humanitário. Ele fez uma profunda pesquisa, assim, bibliográfica. É um trabalho que demorou 13 anos para ele lançar os 3 volumes. E vai procurar muita coisa em textos, inclusive de outras religiões, sobre Jesus. Ele falando que algumas pessoas não entenderam e não receberam bem essa proposta, o que é uma pena, né? Porque... Mas aí tem uma coisa também. Todo mundo carrega uma imagem muito forte de Jesus. E aí quando você lê uma coisa, por exemplo, que mostra o nascimento de Jesus e mostra o parto, sabe? Maria numa caverna, sozinha, tendo um filho, sabe? Sem ajuda de ninguém, morrendo de dor e sofrendo e perguntando, tipo, por que eu? Mostra o cordão umbilical e tal, mostra Jesus saindo de dentro de Maria. Então isso é um pouco pesado, talvez. Essa foi a cena que ele comentou na entrevista, que teve algumas críticas. Mas o que me impressionou mais, e que foi a cena que eu achei mais forte, é a cena em que Jesus é batizado. É uma cena muito legal. E aí é quando acontece uma espécie de revelação a Jesus. E aí durante esse batismo mostra Jesus pelado na HQ. Então esse tipo de coisa pode desagradar algumas pessoas. Eu achei interessante porque realmente foi uma visão bem humana. Então tá muito indicado para pessoas que têm curiosidade por esse lado humano de Jesus, pessoas que têm uma mente mais aberta, talvez, que não vão se chocar tanto com esse tipo de interpretação de um personagem histórico e religioso. Tá bom, aí agora chega de HQ, eu vou falar sobre filmes. Eu assisti 13 filmes esse mês. Eu assisti Prometheus, 2 estrelas, né? A história que tenta explicar um pouco a origem de Alien, mas é muito bizarro esse filme. E aí tem um vídeo do Jovem Nerd muito engraçado sobre o filme, e foi sério, foi muito mais legal que o filme. Então o filme valeu pela pesquisa depois, porque você termina o filme tentando entender o que você acabou de assistir. E aí depois que eu assisti Prometheus, eu tive que assistir Alien, mas eu não gostei muito, eu já tinha visto, mas já tinha muito tempo. 2 estrelas também. E aí agora vem uma série de filmes franceses. Eu assisti Até a Eternidade. Um desses amigos sofreu um acidente e estava no hospital. E aí meio que todo mundo ficou meio abalado com a situação. Foi meio diferente essas férias. Eles foram pra esse lugar que eles sempre iam, mas o clima tava meio diferente. Cada um tava com o seu problema. Todo mundo meio que tentando fingir que tava tudo bem e ignorando os problemas dos outros. O que une as histórias é a amizade deles e as relações entre eles. Foi um filme que eu gostei bastante. Eu dei 3 estrelas, mas outro filme que eu assisti foi Românticos Anônimos, que eu dei 4 estrelas, tão exagerado que eu achei engraçado. É a história de uma mulher e um homem que são extremamente tímidos e que têm dificuldades de se relacionar com as pessoas. E aí o chefe dela também é super problemático e ele frequenta um terapeuta que diz pra ele, você tem que pegar na mão de alguém. Aí ele vai dando algumas missões e ele vai fazendo sempre com essa funcionária.
E eles meio que vão se apaixonando e tal. É uma comédia romântica francesa, mas ela é fofinha e tal, e 4 estrelas. Outro filme muito bom que eu assisti chama O Homem que Queria Viver a Sua Vida. Eu dei 4 estrelas porque eu fiquei envolvida porque o cara era apaixonado por fotografia, mas é a história desse cara que era casado e tal. Era, sabe, aquele tipo de cara super gente boa. Só que ele acha que tá sendo traído, até que ele desiste de toda a vida dele, do casamento, do emprego, de tudo, viaja e começa a tirar fotos e enfim. Sei lá, parece que todos os problemas que ele tinha no início, ele só deixou os problemas de lado e continuou seguindo a vida dele. Eu não tenho problema com esse tipo de filme, mas tem gente que não gosta, então se você não gosta, não assiste. E aí um outro filme francês que eu assisti foi uma animação chamada A Profecia dos Sapos. Eu assisti na minha aula de francês e eu já não tava aguentando mais aquela aula. Eu assisti esse filme em francês e com legenda em francês. E aí toda hora a professora parava pra gente falar o que a gente tinha entendido e tal. Esse processo é um pouco cansativo. Sobre o filme, é uma fábula em que esse casal e as 2 crianças ficam numa casa, no morro, enquanto tá tudo inundado. E a família da menina tinha um zoológico. Então todos os animais vão pra essa casa e todos começam a conviver. E os carnívoros começam a, tipo, meio que se rebelar porque tava todo mundo tendo que comer batata. 3 estrelas. Vale pelo personagem da tartaruga, porque ela é muito legal. Eu assisti As Delícias da Tarde, que eu dei 4 estrelas. É a história de uma mulher que tava, sabe, aquele estereótipo de esposa estadunidense, sabe? Só que essa mulher, ela tá entediada com essa vida, o casamento dela não tá muito massa, e aí eles decidem ir num clube de strip. E lá ela conhece uma stripper que dança pra ela, e ela meio que fica encantada por essa garota e começa a conversar com ela por alguns dias e tal, até que essa menina vai morar na casa dela. É uma comédia-drama, é um filme bom, eu dei 4 estrelas. Uma coisa boa desse filme eu acho que é o ritmo do filme. Eu também assisti 12 Anos de Escravidão, uma história muito bem contada e tal, e um filme muito triste, uma mensagem muito interessante, mas é isso. Não tem muito o que falar desse filme. Assim como Malévola. Eu assisti Malévola e eu dei 3 estrelas. E a melhor palavra que define Malévola é legalzinho. Eu achei legalzinho. Eu gostei muito do visual do filme. Então, do figurino, do cenário, de toda a atmosfera do filme. E essa coisa sempre legal daquele ser que todo mundo tem medo e que se faz de durão e, na verdade, é uma pessoa amável, né? Isso é sempre cativante, pelo menos eu acho. Foi um filme legal de assistir. Tem outro filme que é Sob a Luz da Fama, O Poder da Paixão. Um título, assim, magnífico. É um filme de dança. Vamos colocar dessa maneira. Eu dei 2 estrelas. Eu fui pra casa de uma prima minha e a gente demorou séculos pra conseguir escolher um filme no Netflix. Quer saber? Vamos assistir um filme de dança, porque filme de dança, eu sei que você vai gostar, sua mãe vai gostar, eu vou gostar. Enfim, porque dança legal. Não foi o melhor filme de dança que eu assisti, mas foi um filme legalzinho. Agora eu vou falar finalmente dos favoritos. Eu sei que eu demorei pra chegar, calma. Eu assisti Na Natureza Selvagem, né, que é um filme de 2008. Eu via muita gente, tipo assim, ai, Natureza Selvagem. Eu tenho preconceito com essas coisas. Eu sei, é um pouco idiota da minha parte, eu confesso. Mas eu tenho. E aí eu assisti e eu gostei muito do filme. Na Natureza Selvagem é a história de um menino que terminou de se formar e aí ele tava, tipo, perdido, tipo, eu quero me encontrar, eu quero saber quem sou eu, na verdade. Ele desiste de todo o dinheiro dele, da família dele, e ele não se despede, ele vai viajar por aí. E durante essa viagem ele conhece muitas pessoas. A história, ela não é contada de forma linear, ou seja, então às vezes mostra ele no Alasca, que é o destino final dele, e às vezes mostra ele no passado, às vezes mostra ele viajando, enfim. O melhor desse filme é exatamente aquela conclusão que ele vai chegar no final, que é a interação com as pessoas que ele tem. Toda a relação que ele tem com as pessoas gostam dele porque ele é muito legal e ele é muito, sabe, gentil com as pessoas. É um filme muito interessante porque tem muitos temas, assim, pra se trabalhar em sala de aula, por exemplo. Tipo, imigração, trabalho, gênero. É a história de três jovens que saem da Guatemala, se eu não me engano, pra emigrarem pros Estados Unidos. Então eles vão viajando em trem, a pé e tal, em cima dos trens, que eu quero dizer, sabe? Só que o filme começa com a menina numa cena bem Mulan, sabe? Tipo assim, cortando o cabelo, enfaixando os seios. E aí ela sai do banheiro
como um garoto. E ela faz isso pra se proteger das coisas na estrada mesmo. No filme mostra por que ela tinha medo, né? Esses três conhecem um indígena que também era da Guatemala. E aí eles começam a andar juntos. É muito engraçado porque ele não fala espanhol. Uma pessoa que fala espanhol, que chega nos Estados Unidos, é uma coisa. Agora pensa uma pessoa, um indígena nos Estados Unidos, que não fala nem espanhol. Eu acho que as coisas vão ser um pouquinho mais difíceis. E também é um filme muito triste, muito pesado pelas coisas que acontecem. E você percebe que mesmo quando você não tem nada, você ainda tem você mesmo pra ser explorado. Então eles são explorados continuamente durante toda a viagem. Foi 5 estrelas. É um filme muito bom mesmo. E aí, o último filme que eu deixei pra falar, que eu assisti em junho, Toy Story. Eu nunca tinha assistido Toy Story. Fizeram assim, senta aqui, mocinha, e vamos assistir Toy Story. Foi engraçado. Eu ainda tenho que assistir as continuações de Toy Story. Me disseram que são mais tristes. Eu achei o primeiro triste. Eu achei a visão deles muito assim... O que importa não é você, brinquedo. O que importa é seu dono. Quando ele quiser te usar, ele vem aqui e brinca com você. Enquanto isso, você fica de boa na sua. Eu achei isso muito triste mesmo. Mas eu achei muito bonita a amizade entre os personagens principais brinquedos, né? Que é o Woody e o Buzz Lightyear. E as músicas também são muito legais, as letras são legais. Se vocês quiserem assistir a melhor versão de Eu Era o Maioral, clique aqui. E vocês vão ver pessoas cantando músicas de animação em um bar. Isso foi legal, 4 estrelas, eu curti assistir Toy Story. E agora eu tenho que assistir os outros e eu espero que eu não chore no terceiro filme. Sei lá. Nesse mês eu decidi falar de música também. Então, o que eu mais ouvi esse mês, com certeza, foi Beyoncé, sério. Eu adoro Beyoncé há muito tempo, mas esse mês eu me superei, sabe? Eu tenho escutado muito Beyoncé, principalmente 2 músicas novas dela, que é Beyoncé e Partition. Mas também tenho ouvido bastante Best Thing I Never Had. Ok? Beyoncé, na veia, todo dia. Uma música que eu conheci esse mês, que eu gostei muito, que se chama Diplomacia e é de um cantor chamado Batatinha. Batatinha. É uma música muito bonita, eu não vou falar nada sobre essa música, procurem-na. Ela é uma música triste, mas bonita. E eu conheci uma banda recentemente, eu fui num pocket show deles, numa livraria, se chama Projeto Mazombo. É uma banda daqui de Goiânia, ela é formada por pessoas que já tinham seus próprios projetos musicais. E eu acho que vale a pena conferir. Tem uma coisa meio regional. A primeira vez que eu ouvi, eu achei que fosse uma coisa meio nordestina. Eu não sei também dizer que estilo musical é esse, né? Eu acho, não sei, eu acho que vocês têm que ouvir mesmo pra saber do que eu tô falando. E pra finalizar, eu vou deixar vocês com o meu vídeo de 1 Second Every Day de junho. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e as dicas de filmes e tal. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e se você tiver gostado do vídeo, clique em gostei. A gente se vê nos próximos vídeos. E é isso. Tchau, gente! Juju. Daniel! Pra te ver, tá escuro.